Renato, muito legal ter você aqui, novamente aqui com a gente, né, para falar de tênis, falar do US Open. Seja muito bem-vindo. Como é que você tá, cara? Tudo bem, Jeff. Obrigado aí pelo convite de novo. Foi sempre um prazer aí falar com você, com os amigos aí. Legal. Vai virar meu sócio, hein? Sócio não remunerado, sem prolabore. Pô, acho muito legal a nossa conversa aí. Bacana, né? Curtiu da última vez? Você chegou a ver? Cheguei. Achei bem legal. Legal. Ô, Renato, e aí, como é que estão as coisas? Você tá em torneio? Como é que tá essa semana aí? Como é que tá esses últimos dias? Não, na realidade a temporada começa agora. Começou o fim de semana passado, mas eu não tive jogo ainda. E agora começa a temporada de torneios aqui. Agora que o bicho vai pegar. Então nós estamos... até que estou jogando bem. Meu time, a gente ganhou o regional aqui. Nós vamos jogar o Campeonato Nacional com os outros times das outras regiões dos Estados Unidos em final de outubro, lá no centro da USTA em Orlando. Nosso time ganhou a região aqui, que é Washington, que é Seattle, e Portland, Oregon, Alaska e uma parte do Idaho. A gente ganhou e vamos para lá, nos 55 anos. E vocês viajam para lá? Vamos lá. Caramba, velho! Vai cortar o país. Vamos. Que legal. Vai ser agora? Último fim de semana de outubro. Bacana. Aqui eles têm esse, que eu acho bem interessante, que você joga o Interclubes primeiro da sua região aqui, depois você joga, vamos dizer, da sua região, quase como se fosse da sua cidade, se fosse aí São Paulo, seria da Grande São Paulo. Tá. Aí depois os dois primeiros classificam para o regional, que eles chamam, que aí seria quase uma região sudeste, e aí quem ganha da região vai jogar o nacional. Eles dividem os Estados Unidos em 16 regiões. Legal. Não é o estado, assim, eles, sei lá, o critério, acho que é número de jogadores, não sei o critério que eles usam. E aí os 16 times vão disputar o nacional. O Brasil devia fazer isso, imagina, seria legal, o campeão paulista joga com o campeão da Bahia e tal, um nacional do... É mesmo, né, cara? Não é feito dessa forma, né? Não. Aí por exemplo, o cara é campeão paulista, campeão do estadual, acabou, cara. Acabou o Interclubes no estado. Não tem isso de região. O Brasil podia dividir, sei lá, em 10, 8 regiões, faz por região, e depois cada campeão vai jogar faz uma final nacional, que nem aqui. Ia ser bem interessante mesmo. Ô, Renato, uma coisa que eu esqueci de perguntar da última vez que a gente conversou. Você esbarra com brasileiros tenistas aí nessa competição ou não? É difícil? É difícil. É difícil. Eu olhei já, o pessoal que está inscrito, não tem nenhum brasileiro, meu. No meu clube, eu encontrei um brasileiro só. E nem nas vezes anteriores, nos outros meses, anos? O que eu sei é que tem brasileiros jogando, mas mas são pouquíssimos, mas eu ainda não encontrei eles. Por exemplo, no campeonato de idade, eu sei que tem um cara que era, é bem antigo, ele era de Goiás, ele está aqui nos Estados Unidos faz tempo, mais que eu, uns 20 anos, é o Elson Cantuária. Eu cheguei a jogar com ele no Brasil, quando a gente tinha 25, 20 anos, depois nunca mais vi. E eu sei que ele joga torneio, mas ele eu esqueci agora de onde é outra região. Tá. E a gente não encontra, e ele também não tá nesse Interclubes. Mas pouquíssimos, cara. Depois tem um cara bem mais antigo, que tá aqui já, vou dizer, quase uns 50 anos, que é o Joaquim Rasgado. Mas ele foi profissional. Ele regula, acho que talvez com o Kirmair, com o Cleto. Mas ele veio pra cá moleque. E ele já está aqui há vários anos. Eu sei que ele joga de vez em quando nos torneios, acho que ele já deve estar com 70, assim. Ou seja, aquele Maíra, o Cleto. E de vez em quando eu vejo ele jogando, vejo o nome dele por aí. E outro que também foi profissional é o Fernando Gentil, que eu também já vi ele jogando uns torneios de veterano por aqui. Tá. O Fernando Gentil também é dessa época, aí deve estar quase com 70 também. Ele regula aí com o Kirmair, o Givaldo Barbosa, e também o Fernando Gentil mora no Brasil e aqui, ele vai e volta toda hora. Inclusive o Fernando Gentil é engraçado que ele tinha uma raquete com o nome dele. Sério? Sério. Eu cheguei a jogar com a raquete dele, eu era moleque,
Era uma raquete Caramba, toda que preta. moral. Era uma raquete de madeira toda preta, era bonita a raquete. Vou até dar uma procurada depois na internet. Caramba, bicho. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, que interessante. O Fernando Gentil tinha raquete, o nome dele. Tinha, vamos dizer assim, era curioso, porque tinha o Wilson Jack Kramer, né? Do Jack Kramer. Acho que depois tinha a Red Vilas, do Vilas. E o Fernando Gentil, era uma Procopio Fernando Gentil. Pô, não lembro, assim, de cabeça não lembro quase mais ninguém que tem uma raquete com nome, né? Todo mundo tem raquete que joga e tal, mas com nome, pouquíssimos eu lembro. Que 10, cara. Eu vou procurar. Será que deve ter em algum lugar? A gente sabe que acha difícil, né? A raquete em si acho difícil, mas a imagem na internet deve ter. Sim. Sempre tem. É histórico, né, cara? Que legal. Pô, que da hora. Ô, Renato, vamos falar de US Open? Vamos lá, Jeff. Cara, até pegando um gancho naquele post que o Mets fez lá no grupo do Savana, eu acho que e aí eu queria saber de você, a tua análise, né? Eu acho que responde bem aquela dúvida, né? Que a gente conversou lá com ele e a galera interagiu, de que se pós Big Three, né? Se vai haver menos interesse ou mais interesse do público, né? Nesse US Open a gente teve o Nadal, né? Que tava meio baleado, voltando de lesão. E muitos se falaram também que ele estava bastante preocupado com a questão da esposa e do bebê, né? Que ela estava hospitalizada, né? Não estava em perigo, mas estava hospitalizada, né? E ele meio que fora do foco. Não, e aí sempre impacta. Então. E eu tava lendo, cara, vou até pegar aqui, ó. Ali no site Tênis Brasil, que acho que eles pegaram lá da USTA. Ao longo de 2 semanas de competição, foram 776.120 ingressos vendidos, que superou a marca de 737.872 de 2019. Parece que teve um acréscimo de 15%. E a Arthur Ashe esteve sempre lotada. Muito se deve também por conta da despedida da Serena, né? Isso. O que você achou, cara, de tudo isso, assim, do evento como um todo? Público foi recorde, né? Recorde, né? Recorde. Nunca foi o maior público da história do US Open. E se a gente for pensar, já estava anunciado desde o começo que o Federer não ia, o Djokovic não ia, e o Nadal estava na dúvida, né? Lembra? Ele estava na dúvida se ia ou não ia. Sim. Ele acabou indo e tal, mas mesmo assim foi um sucesso de venda. Você vê, se a gente pensar, antes de começar o torneio, vamos dizer assim, não tinha nenhum dos grandes ídolos. Tem lá o pessoal, lógico, que joga, que é os melhores, Medvedev, Tsitsipas. Nem o Zverev estava, se a gente pensar. Ou seja, não tinha nenhum dos grandes ídolos. E mesmo assim foi recorde público. E essa história que vai parar, que vai sem querer... Eu sou um pouco mais antigo aí, né? Para não dizer mais velho. Eu escuto... Desde quando os australianos estavam parando, desde quando o Rod Laver, o Newcomb, o Rosewall estavam parando, todo mundo falava, vai perder o interesse porque não tem ninguém. Aí veio o Connors, Borg, um pouquinho depois o McEnroe. Aí o Borg parou, foi aquele drama. Mas agora tem o McEnroe, então vamos ver. Aí veio o Lendl, começou. Sempre vai mudando. Aí o Lendl parou, poxa, acabou, Becker, Edberg, vai vindo. Aí eu lembro também quando teve essa conversa, quando o Sampras e o Agassi pararam. E eram justo 2 americanos, né? E aí todo mundo fala, poxa, vai acabar o tênis, porque os Estados Unidos é um dos principais centros, eles é que levam o tênis, não vai ter ninguém, o US Open vai perder interesse da TV. Toda aquela história, e blá, blá, um monte de coisa. E o que aconteceu? Veio ali o Guga, o Leighton Hewitt, o Guga já foi um ídolo mundial importante, e logo depois já veio o Federer, e aí mais um tempinho depois, Djokovic, Nadal, ou seja, sempre aparecem novos ídolos. Até eu falei, no grupo eu falei que tem muito mais pessoa que gosta do esporte do que pessoas que gostam dos seus ídolos. O número é muito maior. Então a gente viu agora o próprio Alcaraz, o Sinner, bem ou mal, o Rudy conseguiu levar, apesar do pessoal não gostar muito dele, mas conseguiu levar torcida, conseguiu levar público, e vai continuar. Eu nunca tive essa dúvida que vai diminuir o interesse, tanto que os números estão aí. Sim. É impressionante. E sempre aparecem uns alienígenas aí, né, cara?
Tem um outro dado que a ITF divulgou há pouco tempo, que nunca teve tanta gente jogando tênis como atualmente, no mundo inteiro. Que eles acompanham, eles fazem pesquisa, no relatório anual deles, aliás. Eu já lembrei que saiu agora em julho, publicou que nunca teve tanta gente jogando tênis como tem agora. Que o trabalho deles de desenvolvimento nos países menos favorecidos, vamos falar assim, está dando certo, que nos países desenvolvidos também está dando certo, está crescendo. Ou seja, ainda a gente tem uns bons anos pela frente de muita gente praticando, muita gente jogando e assistindo, obviamente. Ô, Renato, mas eles fazem esse número levando em consideração pessoas inscritas na ITF ou eles pegam até pessoas que jogam socialmente? O número vem das confederações dos países, né? Ah, tá. Tá, então, sei lá, a Confederação do Brasil manda a estimativa deles jogando torneio e a estimativa que eles têm de gente praticando só. E é no mundo inteiro. E aí eles somaram todas as confederações e deu um número muito maior que o que deu antigamente. Ou seja, vem crescendo. Cara, eu assisti bastante jogos e assim, eu sofri bastante porque o horário nosso aqui, ele quase virou, em alguns dias, quase virou um Australian Open, né? Porque teve jogos que se estenderam. Aquele jogo daqui a pouco eu quero falar com você especificamente sobre ele. Aquele jogo do Carlos Alcaraz com o Sinner. Eu falei, não, eu vou ficar até o final. Que foram 5 horas e 15 minutos, né? Pra mim, aquele jogo tinha que ter sido a final. Foi o melhor jogo do campeonato. Que jogaço, cara. Eu falei, não, eu não vou perder. Amanhã, depois eu fico no energético, no café, eu me viro. Acho que os dois jogaram bem. Tênis é isso, é uma pena que tem que ter um ganhador, né? Cara, que impressionante. E eu falei assim, eu assisti muitos jogos foram até tarde, né? Tanto no masculino como no feminino também. No feminino também. E eu falei, cara... Pra mim, essa vez eu tenho essa vantagem, que eu tô atrasado, então pra mim é o... pra você tava mais normal, né? Tava mais normal essa vez. Você que tá aí nos Estados Unidos. Quando é o Australian Open, aí é ruim, acho que no mundo inteiro, né? Os caras são livres de tudo. Mas o Aberto dos Estados Unidos, pra mim, é bom, porque começa... Tem diferença de horário aí pra você com Nova York, não? Tem, aqui é -3. Caramba! Então ajuda bem, porque então ajudou bastante. O jogo deles acabou 2 da manhã, pra mim era 11 da noite. Pô, que legal. Que legal. E eu queria saber de você, cara, uma coisa que chamou bastante atenção e que gerou muita discussão, muita gente falando sobre, que é a questão do coaching. Eu achei super legal, eu queria saber qual a tua visão sobre isso. Não, eu acho legal. Acho que do jeito que tá bom. Acho que tá bom. Na realidade, vamos dizer assim, sempre existiu de uma forma meio velada, o pessoal passava uns sinais ali ou outro, às vezes até falava, né? Alguma coisa mais alta e tal. Eu acho que ficou legal, assim, sabe? O cara podendo falar, você vê os tenistas um pouco mais soltos também. Acho que ficou bom. Acho que tem aquele problema nos torneios um pouco menores e tal, do cara que tem mais dinheiro se dá melhor, né? Porque o cara pode viajar com o técnico, é sempre alguém para conversar, é sempre alguém de fora que está vendo o jogo que pode dar uma ajuda. Então, isso precisa ver como é que vai ficar essa diferença. Mas, assim, nos grandes torneios, onde quase todo mundo tem técnico, achei que ficou bom. Achei que é até curioso ver os caras discutindo. Tem uma hora que o bicho pega ali, né? A discussão entre o jogador e o técnico. Mas você acha, eu não lembro se foi, eu tava assistindo pelo Star Plus e aqui no Brasil tava o Fininho, o Roese, o Silvio Bastos, a Teliana, a Dadá, comentando, eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas acho que foi o Fininho que falou, que ele acha difícil ter uma virada de jogo por conta do coaching. Você acha que pode haver? O que você acha disso? A esse ponto de ter tanta influência? Assim, o que pode acontecer, acho difícil aquelas coisas que os amadores acham, joga na esquerda. Isso é difícil, é quase impossível. No profissional, o cara já entra com a estratégia de jogo, ele já sabe se o tenista jogar desse jeito, vai jogar desse outro jeito, se o cara fizer isso, você faz aquilo. Os caras já entram com a estratégia. Eu acho que o coach é muito mais um aspecto mental e emocional, sabe? A calma,
lembra daquilo, porque às vezes está tão no jogo, está tão com emoção, ainda mais nos jogos que tem torcida, você acaba entrando naquela emoção, naquela vibração da torcida, às vezes você acaba esquecendo o plano de jogo. Dá um branco, né? Dá, às vezes você acelera o ritmo do jogo quando você devia acalmar, às vezes você acalma quando você devia acelerar. Eu acho que o técnico é mais nesse ponto, assim. E assim, pode acontecer uma virada, às vezes o cara estava tão fora do jogo que eu até acho que o Fernando quis meio dizer que não tem isso, bate na esquerda, bate na direita, dá curta, isso daí não tem mesmo. O cara já entra lá, já sabe o que tem que fazer. Já sabe o que tem que fazer. Acho que a questão é muito mais ele ser relembrado do que ele tem que fazer, ele ser acalmado na hora certa, ser acelerado na hora certa, ser lembrado da estratégia. Acho que é muito mais nesse ponto. Acho que é na parte emocional, mental. Assim. Tá. Deixa eu fazer uma analogia aqui e aí você me fala se tem a ver ou não. Por exemplo, eu sou de tecnologia, eu faço sistemas. E às vezes eu tô procurando eu tô com um problema ali num programa, tentando achar um erro. Cara, aí eu tô na frente do erro, mas eu não tô enxergando o erro. Aí vem um cara que tá do meu lado aqui, eu falo, me ajuda aqui. Ele fala, Jefferson, tá aqui, ó. Aquela coisa de quem tá de fora, às vezes, de fora da caixinha, né? Consegue enxergar mais de quem tá dentro, né? Isso. Porque, de novo, hoje os caras têm... O técnico dos caras já conhece outro jogador, o próprio jogador já conhece ele. Ele já sabe. É que os caras não divulgam, obviamente, mas é no nível assim, ó, todo 15-40 o cara saca na direita alta, sabe? Não todo, mas 80% do saque no 15-40 é alto na direita. Lógico, o tenista se prepara lá, o cara pode virar, pode sacar aqueles 20% na esquerda, baixa, mas é muito difícil isso. A parte técnica já está toda estudada, toda analisada antes do jogo. Eles se conhecem muito, todos os tenistas, eles se conhecem muito. Sempre um tentando colocar a estratégia pensada antes para ganhar o jogo, alguma coisa nova que ele apresenta, mas eles já sabem. Acho que é que nem você falou, o técnico é mais ali para dar aquele toque, aquela, vamos dizer, sintonia fina que está faltando na hora do jogo, alguma coisa que escapou, que eles tinham combinado e o tenista esqueceu. Mas é legal, assim, acho que não sei se que não dá pra gente ouvir muito na TV, mas a maioria dos que os técnicos falavam vamos, calma, não é? Sim. A maioria era isso. Pode crer. Tipo, concentra. Agora, você que sempre conversa com a galera aí nos bastidores, eu queria entender uma coisa. Como é que um cara como o Kyrgios, ele deve ter alguém, ele pode não levar porque ele leva a galera dele, a namorada, né? O cara lá aquele rapaz que parece que é meio que um coaching psicológico dele, né? Mas como é que um cara desse, no nível desse, joga sem técnico, que não viaja com ele? E o Federer ficou uma época também sem técnico, né? Pelo menos ele falava que estava sem técnico. Não, o técnico sempre, nunca teve... O Federer, ele falava que ele não tinha o técnico, mas ele tinha uma equipe que analisava os outros jogadores para ele, como os caras jogavam e tal. Assim, tanto o Federer como o Kyrgios, os caras têm um talento absurdo, os dois. Cada um joga de um estilo, mas o talento dos dois é acima de qualquer coisa. E aí esses caras, eles acham que com o talento eles podem resolver. E assim, sem querer, os dois conseguem resolver, principalmente o Federer. Mesmo o Kyrgios consegue resolver com o talento. Então, na cabeça deles, eles falam, não precisa de técnico, não precisa ninguém analisar, eu chego lá e eu consigo ganhar. Entendeu? Assim, mais ou menos por aí, né? O cara tá na cabeça dele que ele não precisa de ninguém para falar como ele tem que jogar. Assim, o Kyrgios contra o Medvedev, acho que foi a melhor performance individual no torneio inteiro. O que ele jogou aquele jogo contra o Medvedev foi impressionante. Mas é óbvio que ninguém consegue jogar naquele nível mais de 2, 3 jogos. Mas aquele jogo dele, o que ele jogou aquele jogo foi impressionante. Ele jogou muito mesmo. E agora, o que mais... E eu fiquei um pouco irritado com o Kyrgios. Eu já me irritei mais com ele. Hoje eu tenho ele mais de boa, assim, pra mim. Porque acho que ele deu uma mudada, né? Ele tá treinando, ele tá um pouco mais sério. E aquela falação dele, Renato, deve ser muito difícil jogar com um cara desse, né? O cara não para de falar. Você tem que ter muita concentração pra jogar contra ele.
Então, e aquele jogo dele contra o Karen Khachanov, eu falei, o Khachanov deve estar muito concentrado para ele não sair. Mas o Kyrgios não estava 100% naquele jogo, né? Ele já estava meio baleado, né? Tava sentindo alguma coisa. Mas também, o cara inventa, né? É aquela coisa. Ser sozinho, vai jogar... Ele tinha jogado com o Medvedev um jogo longo, difícil, que exige física e mentalmente muito. Depois, no dia seguinte, ele... Não sei porque ele resolveu jogar dupla também. Acho que ele é o único dos grandes que joga dupla. E aí ele perdeu um jogo, não sei se você acompanhou, ele perdeu um jogo, ele e o Kokkinakis, eles ganharam o primeiro set, perderam o segundo, aí eles perderam 2 tie-breaks. Perderam 7-6, 7-6, e acho que o segundo tie-break foi 10-8, 11-9. Isso eu não vi. E eles tiveram match point, tudo, e perderam. Ou seja, ele teve um desgaste físico e mentalmente com o Medvedev, depois no dia seguinte na dupla, de novo um desgaste físico e mentalmente, e aí ele foi jogar com o Khachanov e ele já estava meio baleado. Aqui na transmissão o pessoal falou que no aquecimento ele já tinha pedido atendimento para alguma coisa na pedra, né? E na quadra ele pediu também, acho que no segundo set. Não devia ter jogado a dupla, devia ter entendido, mas de novo, aquilo que a gente falou, o cara acha que com o talento ele resolve tudo. Não conseguiu. Nesse nível, qualquer coisinha que tá atrapalhando é muito difícil. O Khachanov é um top 20, top 25. O cara joga, o cara sabe como ganhar jogo. Não dá pra você ganhar meio baleado do Khachanov. Sim. Ô, Renato, mas assim, você acha que no caso do Kyrgios, quando ele... Eu lembro, e aqui o pessoal falou bastante disso, que quando o Khachanov ia sacar, o Kyrgios estava falando muito, ou brigando com o box dele, ou falando, e que levou até uma suspeita dele estar fazendo aquilo meio que de malandragem. Você acha que foi de malandragem ou porque é o jeitão dele mesmo? Acho que é o jeito dele. Acho que ele não pensa em... Sendo bem sincero, acho que ele não pensa em prejudicar o adversário. Acho que é o jeito dele. É o jeitão dele. Incomoda, claro. Mas é o jeito dele. É o jeito que ele tem pra... Às vezes, parece que ele tá brigando com o juiz e você fala, pô, agora ele vai sacar mal, porque o cara tá desconcentrado, tá baleado fisicamente, mas aquilo até ajuda ele, né? Vai lá e faz o ace. Ajuda. É o jeito que o cara funciona. Funciona desse jeito. Ó, já que a gente tá falando do Kyrgios, tem uma pergunta aqui do Flávio Berto, lá do nosso grupo lá do Atepanga. Ele fala, Jeff, pergunta pro Renato, o que ele achou da atuação do Nick, que resolveu jogar sério esse ano, fazendo menos arruaça, mas mesmo com tudo isso não conseguiu chegar ao título da grama e nem do US Open. Se o Renato acha que foi questão física, que pegou, acho que você até meio que já falou, pegou física, ou se é porque, mesmo sendo muito bom jogando sério, isso não quer dizer que ele será favorito para classificar um Grand Slam. Para classificar o Grand Slam você precisa estar 100% fisicamente. São 7 jogos, é muito puxado, você fica muito tempo na quadra, tem muita coisa que pode atrapalhar. Tem o cansaço físico, o cansaço mental, e no caso do Kyrgios, inventa de jogar dupla, é muito difícil. Hoje em dia não dá para você jogar um torneio de 5 sets, mais a dupla. É muito estresse. E acontece muita coisa em volta dos tenistas, é muito difícil para eles manterem o foco. Então, eu não sei se o Kyrgios tem esse nível de foco. Ele disse que tá treinando, ele tá treinando, apesar das pessoas acharem que não, ele tá treinando sério, ele já falou que ele tá treinando sério. E você vê o nível dele. Se o Wimbledon contasse pontos, acho que ele estaria em 7º ou 8º do ranking. Quer dizer, o Wimbledon ele admitiu que ele ficou nervoso na final e não conseguiu jogar o jogo dele. Tudo bem que acho que mesmo que ele jogasse o jogo dele, ia ser muito difícil ele ganhar do Djokovic, porque o Djokovic estava muito inspirado aquele dia. O Djokovic entrou sério, concentrado e jogou muito bem. Mas chegar numa final de Wimbledon a primeira vez impressiona. Até hoje eu nunca vi nenhum tenista falar, joguei normal o Wimbledon a primeira vez que eu cheguei. É muito difícil. E aí ele chegou no US Open falando, né? Já cheguei na final, já sei como tô aqui preparado. Só que ele não esqueceu que tem que se preparar mesmo. E o US Open é diferente de Wimbledon, né? Você tem que ficar mais na quadra. A quadra não é tão rápida como o Wimbledon, para ele isso prejudica. Acho que ele não levou isso em consideração, que ele ia ter que ficar mais tempo na quadra. E aí ele resolveu jogar dupla e o físico não aguentou.
Ô Renato, e uma coisa que eu percebo é que o US Open parece que... Eu acho que se fosse feito aqui no Brasil, o pessoal ia cair de pau na gente, né? Que é desorganizado, é porque é Brasil, não sei o quê. Porque lá meio que é uma festa, né? Toda hora o cara vai sacar, ou a menina vai sacar, e a gente gritando na hora do saque. E eu percebo que eles meio que dão uma tolerância maior para isso, né? Porque assim... Eu não fui a muitos torneios pessoalmente, mas aos poucos que eu fui em torneio 250, 500. Eu vejo que os torneios, pelo menos nesse nível, o juiz é menos tolerante, assim, ou ele pede se o cara estiver enchendo o saco ali na torcida, ele já olha pro segurança, já meio que é convidado a se retirar, e ali eu percebi que eles são mais tolerantes, né? É que é muito grande, né, então não dá pro juiz ficar controlando muita coisa. Tem muita coisa que é em cima do juiz, então ele não tem como. Num torneio menor, o juiz tem meio... Tem mais a visão, né? Ele consegue ver quase tudo. Torneio grande é muito difícil. Eu já tive a chance de ir no US Open e tal, mas o Brasil Open do Ibirapuera é razoavelmente parecido, assim, o barulho que acontece, todo mundo... Porque o Ibirapuera tem aquela arquibancada lá em cima, o juiz também não consegue ver. E isso, não sei se você já foi se lembrar, a arquibancada lá em cima não para de fazer barulho no Ibirapuera também. Verdade. E o juiz deixa rolar. Mas eu acho que é por causa disso. No torneio menor, tem outra coisa também. Quando o barulho é constante, não atrapalha tanto. O que atrapalha é quando está no silêncio e aparece um barulho de repente. Então, como tem o barulho constante, tanto lá no US Open, na parte mais para cima, como no próprio Ibirapuera, na arquibancada, meio que vai. O tenista já está naquela... na França também. Na França, o Roland Garros, a parte de cima é bem barulhenta também. E lá os caras gostam também, torcem mais. O pessoal, acho que é parecido. Né? Mas o US Open, vou concordar, tem uma maior tolerância, assim. Por causa do foco do juiz. Acho que ele não consegue ter a visão muita total. gente, né? São 25 mil pessoas a capacidade. Caramba. Muito pra cima. É muito grande. Não tem nem como o juiz falar alguma coisa. Então o barulho fica mesmo. Mas é complicado, hein? Tem aqueles jogos mais tarde, mas que avança além de ter muito barulho no público. Eu lembro que os juízes eles chamavam muita atenção para baixar, né, a voz. Principalmente quem tá nos camarotes, né? Que o pessoal tá ali tomando. Tá bebendo, Estão bebendo ali, comendo. Eu lembro que ele chamava bastante atenção. Chama. Quando começava a manutenção do complexo, você ouvia até barulho de caminhão dando ré ali. Porque isso é verdade. Eu me lembro, porque acho que fora as coisas começam a fechar 10h30 ou 11 da noite, eu não me lembro agora. Caramba! E isso tá rolando o torneio ainda. Porque como não tem mais jogo fora, não tem mais sentido a praça de alimentação ficar aberta, tal. Então começa a fechar. E aí só fica as coisas que estão na quadra mesmo. E aí fora é o barulho, o que você falou, é o caminhão limpando, é o pessoal guardando as coisas. o trem, né? Trem, fechando os estantes. Acho que, eu não lembro agora se fecha 10 ou 11 da noite, mas fecha. Tá. E tem uma outra pergunta aqui, porque já que a gente passou no assunto aqui, então eu já vou emendar a pergunta da galera. A pergunta do Fernando Fonseca, também lá do Atepanga. Ele diz aqui, pergunta se ele assistiu alguma partida da chave qualificatória, onde a maioria dos brasileiros jogou, e ele assistiu pela TV e soube que a entrada é franca. Você sabe se é franca mesmo? No Qualify? Não sei, não assisti, eu acompanhei os resultados, mas não assisti ao vivo nenhuma partida, nem na TV eu assisti. Nenhuma partida do qualificatório, não. E assim, pelo que eu me lembro, eu acho que foi uma das maiores participações de brasileiro no Qualify, não foi não? Teve bastante, né? Não, acho que não. Fred, teve mais participações em anos anteriores? Acho que teve. Acho que na época do Júlio Góes, do Givaldo Barbosa, lá pra trás. João Soares, Roger Guedes, esses caras estavam sempre, ou na chave principal no qualificatório, eram 5, 6 que estavam, Marcos Socevar, eram 5, 6 que estavam, faz tempo já, né? Faz 45 anos, eles estavam sempre lá. Mas, se você pensar nos últimos anos, tem o feminino, né, que a gente está melhorando aí, que aí era sempre uma ou outra ou nenhuma, né? Assim, agora, bem ou mal, a Laura conseguiu entrar, a Bia tá
top 20 do mundo, tem a Luísa nas duplas, ou seja, acho que a gente nunca teve o feminino tão forte assim, pro Brasil, né? Uhum. E o Fernando aqui também ele pergunta que parece que comparado com 10 anos atrás, o US Open cresceu bastante, que é o que a gente já tinha conversado aqui no início, né? Então, cresceu bastante mesmo, né? Cresceu em tudo. Você olha qualquer número, cresceu absurdamente. Em faturamento, em público, em TV. Uma coisa que me chama atenção, eu não sei se eu me enganei aqui, mas assim, pelo menos assim, dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, a relação do tênis americano num Grand Slam, pelo menos ali no US Open, eu achei que os americanos estão chegando de novo, hein? Com força total. Então, eles vêm fazendo um trabalho de base há uns 10 anos, né? E agora começa a aparecer o resultado, né? Eles mudaram todo o sistema de ensino deles de uns 10, 15 anos para trás, talvez por aí. Um pouco menos, vamos arredondar aí para 10. E agora essa turma tá chegando aí, tá tudo com 18, 20 anos, tá tudo... Acho que o primeiro nome de peso que veio deles foi o Taylor Fritz. Taylor Fritz, cara. E eu achei que ele fosse andar mais na chave, viu? Ele deu um azar na primeira... Azar, né? Tem que ganhar, né? Mas assim, ele deu um azar na primeira rodada que ele pegou um amigo dele, de infância. E eu brinco que ele é amigo do Holtz antes dele nascer, porque a mãe dele era amiga da mãe do Holtz. Do Brandon Holtz? Do Brandon Holtz. Eram duas profissionais. Ah, é? A mãe do Taylor Fritz, que é... Esqueci o nome dela. E a mãe do Brandon Holtz, que é a Tracy Austin. Foi número 1 do mundo, ganhou o US Open e tal. E elas foram parceiras de duplas quando elas jogavam. A mãe do Taylor Fritz foi tipo top 10 do mundo, top 15. Que legal, não sabia, que interessante. Foi uma excelente profissional. E elas eram amigas, jogavam juntas, americanas e tal, e aí depois cada uma levou sua vida, casou, mas continuaram amigas. E o Taylor Fritz e o Holtz são amigos desde, vamos dizer assim, da barriga das mães. Então eles se conhecem muito. E eles sempre jogaram juntos também, desde molequinho, foram crescendo. Só que o Taylor Fritz explodiu antes, sempre foi um juvenil de sucesso aqui nos Estados Unidos, mesmo depois no mundo. Chegou no profissional mais cedo, fez sucesso, e o Holtz não explodiu assim. Mas é o que eu sempre falo, a diferença no profissional é muito pequena. Por mais que o cara seja 200 no mundo, que nem o Holtz, ele joga num dia bom. Pega o Fritz, que num dia que fica, tô jogando com o meu amigo, tá na cabeça dele, vou ganhar do meu amigo, meu amigo nunca chegou, primeira vez que ele tá num US Open, sabe? Entra esse tipo de pensamento na cabeça, você não consegue jogar o seu jogo e aí acabou perdendo. Acaba não soltando. Acontece, entra na cabeça. Mesma coisa, o Kyrgios jogou com o Kokkinakis, falou que foi o jogo mais difícil da vida dele, mas o Kyrgios conseguiu se controlar e acabou ganhando o Kokkinakis, até razoavelmente fácil. Mas o Kyrgios falou, jogo mais difícil da minha vida, espero nunca mais ter que jogar com ele. É difícil jogar com ele. É complicado, né, cara? Porque é muito difícil. É muito difícil. E o Fritz dominar as emoções, né? O Fritz não conseguiu, porque acabou perdendo. Acontece. Pois é, cara, e tá o Taylor Fritz, tá o Francis Tiafoe. Nas meninas, então, né, cara, tá a Goff, a Collins, Madison Keys, a Pegula. Pô, tá. Principalmente as meninas estão vindo forte aí. Então, os meninos também. Tem o Opelka também, não podemos esquecer. Opelka, que saca demais, né? Eles têm aí. Eu não lembro agora o número, mas eu acho que no feminino entra assim, no mundo dos Estados Unidos é o país que mais tem, e no masculino, se não for o segundo, briga ali com a Espanha e com a França, para ter entre os 100 do mundo também. É assim, ter o número, vamos dizer, ter o top 5 é muito difícil, porque além da base, você precisa ter calhado o talento nascer no seu país, né? O cara que quer treinar, que tem habilidade, que melhora, é muito difícil cair no seu país, mas os Estados Unidos está fazendo um trabalho importante, mudou o estilo de jogo do pessoal. Que legal. Acho que vai continuar por um bom tempo. Que legal, cara. A colocar bastante gente entre o 100 do mundo, tanto menino como meninas, homens e mulheres, os caras estão bem fortes. Eu fiz alguns destaques aqui, vamos ver se você consegue falar para nós aqui. Bom, primeiro destaque meu aqui,
Ele não jogou, né? Mas assim, por conta do momento, né? De hoje que eu tava lendo aqui na internet, o Alexander Zverev que tá sentindo dores, a gente achou que ele já tava para voltar, mas ele vai ficar um tempo ainda fora, né? Não vai jogar Copa Davis. Não. Parece que vai ficar semanas ou talvez meses fora, né, cara? Estão falando que ele só volta ano que vem. Caramba! Diz que ele quis voltar antes, parece que tem uma inflamação no osso, aí é complicado, inflamação no osso é difícil. Ele foi uma falta sentida no US Open, né, cara? Claro, pena. Sentida, joga muito, top 5, foi uma pena pra ele. Aí, outro que eu anotei que foi o Tsitsipas, que eu achei que ele fosse andar bem, mas parece que ele sentiu o braço, né, e caiu na primeira rodada, né? O Tsitsipas, assim, as pessoas esquecem, mas ele operou o cotovelo faz, acho que um ano e pouco. Ele nunca mais conseguiu jogar no nível que ele jogava antes de operar o cotovelo. Não sei se ele ainda sente dor, se a operação não deu certo o que ele esperava, não sei se ele consegue treinar como ele treinava antes. Acho que vai ser muito difícil para o Tsitsipas voltar. Ele não fala, obviamente, né, porque os caras tratam isso segredo, mas o que eu acho é que essa operação do cotovelo aí não deu muito certo. Acho que ele não está conseguindo treinar do jeito que ele precisa treinar para jogar com esses caras. Fora que você pega um jogo longo de 5 sets, que nem ele jogou, e aí a dor vem e não consegue. Caramba! Ou talvez teria que dar outra parada, dar uma recuperada boa, uma mexida de novo, né? É difícil. Se for o problema do cotovelo, é muito difícil. Eu lembro... Eu tive um problema no cotovelo faz uns 10, 15 anos atrás, mais talvez já. E eu lembro que o médico falou, a operação do cotovelo só faz em profissional, né, que o cara vive disso, e é 50% só de sucesso. Então o cotovelo é um negócio bem difícil. Puta, e é um negócio que tá toda hora ali, né, cara? Não tem. É complicado, né? Não dá. Igual o joelho. Se for o cotovelo mesmo, vai ser muito difícil pra ele, eu acho. Mas eu torcer que não, torcer que seja só técnico mesmo, parte do problema técnico, não tá conseguindo jogar. Mas desde que ele operou o cotovelo, ele não voltou a ser o que era, não. Porra. E outro que eu anotei aqui, cara, que eu tava assistindo, foi um jogaço, assim, eu tava vibrando muito, que até superou minhas expectativas. Não por conta de um lado, que é o Carlos Alcaraz, mas por conta do argentino. Eu não conhecia muito ele, o Sebastian Baez. Não sei se você assistiu, tava um jogão, cara. Eu vi até o Baez machucar. Eu tava vendo esse jogo. Que pena que eu fiquei dele, cara. O Baez é bem conhecido no Brasil, né? Ele jogou quase todos aqueles Futures, Challenge, tudo que tem torneio no Brasil, ele joga. Aliás, todos os argentinos, né? Todos eles vêm jogar no Brasil, porque... Eles jogam na Argentina, o Brasil é perto, viaja. Então o pessoal aqui conhece bastante. O pessoal aí no Brasil conhece bastante. Ele e é uma das promessas aí dos argentinos que estão apostando no futuro. E ele jogou muito bem com o Carlos Alcaraz. Até quando eu vi a chave, eu falei, eu quero ver esse jogo, porque o Baez eu sei que tá jogando bem, e eu queria ver ele jogando. E realmente, ele jogou bem. Deu azar que machucou, né? Não dá pra saber se ia ganhar. Tava uma correria, hein? Tava. Meu Deus do céu. Eu gosto muito dele. Outro que eu anotei aqui, bom, o outro a gente já falou aqui, que é aquele jogo do Nick Kyrgios contra o Karen Khachanov, que a gente já conversou, que eu fiquei impressionado com o nível de concentração do Khachanov, porque eu ali, nossa senhora. E o jogo do Tiafoe com o Nadal, né, que o Nadal tava meio baleadão, e o Tiafoe é o primeiro americano a chegar na semi desde Andy Roddick, né? Em 2003, cara. Faz tempo, aí né? Mexeu com a galera, né? Mexeu. Não só, e mesmo aqui, os meus conhecidos no clube, os caras estavam todo mundo torcendo pro Tiafoe, estavam assistindo o jogo e tal. Aí eu fiquei pensando, é a mesma coisa se tivesse o brasileiro, né? Acho que todo mundo ia estar falando, ia estar assistindo. Aí eu lembrei da época do Guga, todo mundo assistia, mesmo quem não jogava, assistia. Cara, e ele joga com a torcida, né, cara? Ele joga. O Tiafoe, ele sacou muito esse torneio, né? Vamos ver se ele continua assim. O saque dele tá impressionante. Então, e uma coisa que eu vi aqui após as transmissões dos jogos, tinham pelas quadras lá na ESPN. Tá. Eles acham que o Tiafoe é muito, como ele é
ele é muito inconstante, eles acham que é difícil ele manter esse nível daqui para frente. O que você acha? Você acha que daqui ele deu uma engrenada ou ele vai continuar ainda caindo e subindo? É muito difícil falar. Eu já não acho que o Tiafoe é muito alto e baixo. Eu acho que ele é meio... Esse é o padrão dele. Onde ele... vai ganhar nos caras bons, vai ganhar nos caras bons. O que pode acontecer algumas vezes, quando acontece isso com um tenista, ele vê que ele chegou tão perto que se ele treinar mais, ele vai conseguir chegar mais longe. E na entrevista dele, ele estava chorando e falou, eu prometo que um dia eu vou voltar e vou ganhar. Então, se ele tiver essa motivação de treinar mais, melhorar o jogo dele, ele ainda tem alguns buracos no jogo dele, pode ser que ele melhore. Assim, ou pode acontecer também, tô treinando tanto, o resultado não vem, e aí acaba desanimando, frustrando. É muito difícil prever, é muito difícil. O cara pode dar, eles são novos, né? Toda vez que alguém fala isso de melhorar, é só ver o que o Big Three, o Federer, o Nadal, o Djokovic jogavam há 10 anos atrás. Os caras melhoraram absurdamente. Todos eles, né? Então o Tiafoe pode melhorar a consistência, pode melhorar alguns problemas que ele tem no jogo. Sim, não duvido que ele possa chegar. Acho que é difícil cravar, isso é irregular, mas ele pode treinar e pode não ser mais irregular. Aí complica, se ele continuar sacando do jeito que ele sacou, melhorar um pouquinho alguma coisa na mobilidade dele, alguma escolha de golpes, pode. Acho que para mim, qualquer um que está lá no top 20 pode, de repente, aparecer, dar esse upgrade que precisa dar. Ô, Renato, eu vi, cara, eu não lembro quem foi que falou, que o tênis hoje tá dessa forma por culpa, entre aspas, do Roger Federer, que diz que ele colocou o negócio num nível tão absurdo que aí veio o Nadal, teve que se virar de um jeito e se entregar e modificar, e depois veio o Djokovic e também... Você acha que é isso mesmo? Tem a ver? Não, tem a ver, mas eu não acho que foi o Federer. Acho que foi assim, acho que tinha o Sampras, que era o primeiro, e aí o Federer falou, poxa, eu acho que eu quero ser o número 1, então eu tenho que jogar mais do que aquele cara jogava. Então ele começou a treinar, ele tinha habilidade, tal, treinou muito, as pessoas acham que não, mas treinou muito e chegou lá. E ele além, o que aconteceu com o Federer? Além de ele ter um talento absurdo, ele treinava muito. Então ele ficou num nível muito alto. E assim, os caras da época dele, acho que um cara que podia ter querido chegar e rivalizar com o Federer foi o Safin, mas o Safin desencanou. O Safin tinha um talento também absurdo, jogou alguns jogos memoráveis com o Federer, mas só que aí o Federer, o que aconteceu? O Federer começou a ver que o Safin estava chegando perto, o Federer falou, vou treinar mais ainda. E aí foi treinar mais ainda, mudou o golpe, mudou a direita para melhor. E aí o Safin falou, não é para mim isso aqui, para mim já tá bom. E aí o Federer ficou meio sozinho, porque é muito difícil chegar no nível do Federer. Até que apareceu o Nadal também, que tem um talento absurdo, treina absurdamente, é focado, e aí vem, acho que é natural, aí vem alguém que quer ganhar deles, aí aparece o Djokovic, aí vem alguém que quer ganhar do Djokovic, aí vem aparecendo o Alcaraz, o Sinner, o Zverev, Tsitsipas, Medvedev tentaram, mas não conseguiram ter essa supremacia, mesmo porque hoje você consegue ficar mais tempo, né? Os caras jogam até 35, 36, 37 anos no topo ainda. Diferente de antigamente, quando você tinha 30, 31, que você já estava balhado. Então os caras jogam muito tempo, muito bem. Exatamente. E é difícil aparecer. Só vai aparecer, acho que vai acontecer a mesma coisa com essa geração. Acho que esse pessoal aí, Alcaraz, Sinner, mais alguns outros que aparecerem aí, eu acho que eles vão ficar aí até os 35, 36, se não machucar, se não desencanar. Vão ficar no topo aí mais uns 10, 15 anos. Hoje se joga muito tempo, hoje, em alto nível, né? Conseguem ficar. Você falou do Safin, e aí eu lembrei de outro cara, e só que eu não sei se ele foi para esse mesmo lado, que é o Davi Nalbandian, que para mim era um gênio também. Eu acho que podia ter ganho alguns Grand Slams aí, porque ele ganhava de todo mundo, né? Ganhava, era parecido. O Nalbandian jogava com, se eu não me engano, ele tem, acho que quase a mesma idade que o Federer, eles se conheciam desde o juvenil. E aí, só que
Nobody é parecido com o Safin. Ele nunca conseguiu ganhar um Grand Slam e tal, porque ele tinha que treinar muito mais do que ele precisaria. E para ele já estava bom. Pô, ser ali 10, 15 do mundo. Acho que ele chegou até 5. Pô, já os caras estão... Já tá bom, assim. Tá bom aqui onde eu tô, né? Não quero mais que isso. Não, ganhou uma grana fenomenal. E não sei nem se não quer, até quer, mas pra estar lá, o cara já treina 3, 4 horas mais, né? O cara faz 2 horas de físico, 3 de quadra, o cara já tem 6 horas. O que muda mesmo é, tipo, não vou comer, não vou tomar aquele refrigerante, eu não vou comer aquela balinha, não vou tomar aquele sorvete, sabe? Isso... Detalhezinhos, né, que faz a diferença. No nível dos caras, isso faz diferença. Eu acho que o Nobody não tava a fim de abrir mão daquele sorvetinho. Não tô falando que ele tinha alguma coisa assim. Mas é só um exemplo. Ou não tava... Ou queria sair com os meus amigos no fim de semana, sabe? Nesse nível, não tem isso. Os caras não tem. Se chegar a top 20, já é difícil pra você treinar muito, se dedicar muito, mas dá pra você dar umas escorregadinhas aqui, ali. Mas no nível do Big Three, você não pode fazer nada. Praticamente não tem vida, né? Então, é uma se escolha, abdicar, né? Total, né? Total. E aí a gente teve o anúncio do Bruno Soares, né? Que tá parando com o circuito ATP, 40 anos, 35 torneios, foi campeão em 35 torneios, 6 Grand Slams, né? 3 nas mistas, 3 nas duplas masculinas. O cara ganhou pra caramba, né, cara? Ganhou, não. O Bruno, além de ser um cara muito simpático, um carisma gigante, é um cara que ajuda os outros brasileiros, não só os brasileiros, ele ajuda bastante gente. E o Bruno foi um excelente juvenil. O cara jogou muito desde molequinho, sempre foi um excelente tenista. Ele deu um azar que ele se machucou muito sério, acho que quando ele tinha 20, 21 anos, ele foi ficar um ano parado. Isso acabou prejudicando ele no desenrolar da carreira, justo quando você está no melhor, na hora de explodir, então o cara ficou um ano sem jogar, ficou sem ranking, ficou sem tudo, ele acabou voltando na simples na dupla, e ele mesmo fala que na dupla aconteceu primeiro tal, e aí o jogador de dupla começa a ter um problema quando ele vai bem, né? Quando ele começa a fazer muito ponto em dupla, e a simples demora um pouco mais, ele começa a ficar com ponto para entrar nos grandes torneios, e aí não tem ranking de simples para entrar no grande torneio. Aí o cara tem aquela... Pô, vou jogar os torneios menores para jogar simples ou eu vou me dedicar nas duplas para jogar dupla? Aí ele acabou focando na dupla e aí foi embora. Um sucesso, carreira, sucesso, merece tudo. E diz que ele tem mó moral na ATP ali, né, cara? Você acha que ele... Porque ele é administrador, né? Ele tem uns negócios aqui. Tem, né? Ele tem um negócio de açaí. Acho que até... Esqueci o lema, é engraçado o lema da empresa dele do açaí, é mudar sua vida através do açaí, alguma coisa assim, curioso. E ele é um cara esperto, um cara inteligente. Tinha um stand de venda de açaí no US Open esse ano dele, do açaí dele. Caramba! Que legal! É legal, o Bruno é um empreendedor, ele tem, além de ser negócio do açaí, ele tem negócio de investimento também, de fundo, o Bruno é um cara esperto. Que legal, cara. Que bacana. Espero que de alguma forma ele continue, sei lá, além das empresas dele, continue ainda meio que infiltrado ali, né? Também acho. Eu acho que o Bruno tem o perfil de um dia ser capitão da Taça Davis, ou ser alguma coisa assim, ajudar a trabalhar no desenvolvimento do tênis. Eu acho que ele é um cara bem interessado nesse aspecto, sabe? Desenvolver o tênis, ajudar os outros. Acho que pode dar certo aí. Espero que fica aqui no Brasil, né? Porque ele é um cara querido, é um cara que tem muito conhecimento, muito contato. Uma coisa que aconteceu com o André Sá, que estava aqui até no Brasil fazendo um trabalho, e aí a Federação Australiana chamou ele para trabalhar lá. É isso que eu ia falar, ele meio que o André Sá também era bem quisto ali, né? Nos bastidores, né, da ATP. Sim, o André também. E aí hoje está trabalhando na Federação. Ele tá na Austrália? Tá na Austrália. Que interessante, que legal. Que se o Bruno acontece a mesma coisa. Que levar ele daqui. Ficar aqui, né, pô? Ajudar nós. Ô, Renato, uma coisa que eu, olhando assim, essa questão dos treinadores, a gente estava falando agora há pouco do coaching, uma coisa que me chamou bastante atenção é como tem treinador argentino nos box dos jogadores e das jogadoras tops, né, cara? Tem bastante, né?
Pô, 2 que eu destaquei aqui é o Franco Davin, que já treinou o Del Potro e tava no box da Verônica Kudermetova, e o Diego Moiano com a Kokogoff, cara. Que legal, né? E ela deu declarações de que ele é um dos grandes responsáveis dessa fase dela, né, cara? Que legal. Não podemos esquecer que os argentinos também dão um impulso grande para os brasileiros, né? O próprio Thiago Monteiro, a Bia, tá com a Argentina também. Esqueci o nome do Rafael Pacciaroni, argentino, que deu esse desenvolvimento na Bia de uns 2 anos para cá. Pois é, verdade. Se a própria família Meligeni também fez uma temporada na Argentina, se não me engano a Carol ainda acho que está com técnico argentino, o irmão dela já não sei se está com técnico argentino, mas a Carol, o Felipe, mas a Carol está com técnico argentino, ou seja, eles têm uma boa escola tanto de tênis como de formação, né, de técnicos, que a gente no Brasil infelizmente deixa um pouco a desejar, estudam mais, eles trocam muita informação, né? Aqui no Brasil os técnicos são meio reticentes de trocar informação, lá na Argentina eles trocam muito. Eles viajam muito juntos, o tempo todo os técnicos estão sempre juntos. O Meligeni, o Felipe Meligeni tá com César Chiappari. É argentino? Você conhece? É argentino também. É argentino também, então. Tá vendo? Que coisa. Se você pensar, a gente tem os nossos melhores tenistas todos com técnico argentino. Me chamou bastante atenção isso aí. E aí, eu queria... e aí a gente tem a despedida da Serena Williams, né, cara? Que, fizeram um puta evento lá com cerimônia, um cerimonial, colocaram um telão... Acho que nos 2 jogos, né, dela, nos últimos 2 jogos. Sim. Não, foi fizeram legal. Uma cerimônia aí. Festa, tudo. Foi legal. Merece, uma festona, né? Pra ela. Muito merece. Legal. Foi muito tempo número 1 do mundo, ganhou tudo que tinha pra ganhar. Eu acho que ela ficou um pouco frustrada, que eu acho que ela queria ter batido o número de grandes slams a Margaret Court. Ela tentou, mas não conseguiu. Mas, teve uma carreira que não dá pra falar nada. Impressionante, né, cara? Impressionante. Muito legal. Aí a gente já vai pra final aqui. E aí a Iga Swiatek venceu da Jabeur. Eu achei que a Jabeur fosse engrossar mais o caldo, mas não teve jeito, né? No segundo set até que foi um pouquinho mais apertado, mas sem chance, né, cara? Não, sem chance. Quando a Iga entra no modo além, no modo esotérico, não tem pra ninguém. Ela começa a disparar, distribuir tiro de todo lado da quadra, para de errar, e aí não dá. De novo, não dá pra jogar todos os jogos desse jeito, mas quando ela entra nesse modo aí, ainda ela tá acima das outras. Ô Renato, e assim, a gente tava falando de tática aquela hora, e cara, principalmente no feminino, tem umas pancadeiras aí, e elas não mudam o esquema delas, né, cara? É pancada. E a Iga, ela não é uma pancadeira e ela se vira bem, né? Tanto ela como a Jabeur, né? Elas variam um pouco mais. Elas são muito inteligentes, né? Isso que você falou, elas são muito inteligentes, elas variam, elas dão bola baixa, bola alta, um pouco mais curta, um pouco mais longa, além das duas baterem pancada quando precisa também. As duas são muito rápidas, muito fortes fisicamente, então vai ser muito difícil ganhar as duas quando as duas estão num dia bom, vamos falar assim, porque elas têm mais recursos que as outras. Uma pena a Barty ter parado de jogar, que era outra também. Uma pena. Tinha muito recurso, mas as duas, tanto a Iga como a Jabeur, estão num nível um pouco acima das outras. A Jabeur ainda varia, desce um pouco o nível mais que a Iga, mas a Iga, quando ela entra, ela tá bem acima das outras. É difícil. E ela não se abala, né? A Jabeur quebrava ela mantinha ali, voltava e quebrava a Jabeur de novo. E ela tem 19 anos só, né? É muito nova. Ela já tá há mais tempo, mas tem 19 anos. Ainda tem muito para melhorar. E vai melhorar. Ela é dessas que treina também muito, se dedica. Acho que tem um bom tempo. Vamos ter um bom tempo de ir aí também. Que legal. E o jogaço que foi, apesar que assim, teve um momento, o masculino, né? O Casper Ruud e Carlos Alcaraz. Eu achei que o Carlos
tava um pouquinho cansado no início, mas depois o cara meteu marcha lá e não teve jeito. Não, né? O Casper até biscoitou um set dele, mas sem chance, né, cara? Difícil. O cara também, o Casper, o Alcaraz tá num nível impressionante. Pela idade dele, eu vi esses dias o Murrato Glu colocou que tava analisando o jogo do Alcaraz, ele falou, poxa, ele é bom de saque, ele é bom de bola atrás da linha de base, é bom de linha de base, é excelente no voleio, é ótimo contra-ataque, é ótimo ataque, tudo isso com 19 anos. Pô, como é que você pode ganhar num cara desse? É impressionante. O cara ser tão bom em tão pouco tempo, com todas essas armas, e a força mental, né? Isso não podemos esquecer também. E para ele não tem pontos perdidos, set perdido, game perdido, o cara tá sempre, meu Cleto falava, sempre na garganta do outro ali, ó. Ô Renato, mas assim, ele me lembra um pouco o Nadal, quando o Nadal tinha aquela puta daquela explosão que chegava em bolas que eram impossíveis. Será que isso não vai trazer um custo para ele? Apesar dele ser novão, né? E ser um cara forte. Segundo o pessoal lá, tá tendo cuidado com essa parte física aí, né? Eles não estão puxando muito, porque ele ainda tá por incrível que pareça, ele ainda tá em desenvolvimento, ele ainda vai crescer, os caras falaram, eu vi eles falando essa semana, que eles fizeram lá o estudo dos ossos e tudo, então eles não podem puxar muito, não podem puxar muito exercício com peso, senão trava o crescimento, e os caras estão tomando cuidado com isso, quer dizer, ou seja, o cara ainda vai crescer. Né? Caramba, meu! E a hora que ele crescer vai ficar mais forte, quer dizer, vai ser... E o cara tem toda essa força mental, sei lá, mano, vai ser difícil. Acho que já é uma questão um pouco do Sinner, né? O Sinner já vem machucando, né? Ontem. Ele machuca, fica bom, machuca, fica bom. Mas se ele conseguir resolver esse problema... E o Sinner também pegou um dos melhores técnicos que tem aí, que é o Darren Cahill. Tá dando... Pô, já deu um resultado, né? O cara já ganhou uma vez do Alcaraz antes, quase se ganhou essa vez, teve match point. Mudou o saque, tá um pouco mais agressivo. Acho que o Sinner vai fazer bons jogos aí com o Alcaraz. E o Sinner também tem uma puta cabeça também, né? A gente falou disso a vez passada e aí comprovou, né, no US Open. Sim. Caramba! Eu acho que o Sinner também tem bastante futuro, se não machucar, né? Vai ser com ele é machucar. Mas legal. O Sinner é outro cara. O Sinner tá um pouco mais agressivo, ele tá arriscando mais, ele mudou, já dá pra ver que ele mudou um pouco o jogo dele. Vamos ver como é que vai estar aqui pra frente. Puta, aquele jogo dos dois, cara, nossa senhora, teve uma hora que um acelerava, o outro acelerava mais ainda, o outro acelerava mais ainda, e eu falei, a bola vai lá na arquibancada. Impressionante, né? Cara, que coisa linda. Meu Deus. Teve gente que falou aqui, os caras falaram, pô, ainda bem que o Federer e o Djokovic não estão, porque acho que eles iam passar vergonha aqui com os dois meninos. É difícil falar, mas o que os caras jogaram aquele jogo, pô, muito difícil. Foi incrível, cara. O Federer, acho que sem jogar, então, não tem a menor condição de jogar. E mesmo o Djokovic, acho que ia ser muito difícil ele ganhar tanto do Alcaraz como o Sinner naquele dia. Do que os caras... Lógico que entra o mental. A gente tem que lembrar que o Wimbledon, o Sinner abriu 2-0 pro Djokovic. Hein? E aí acabou sentindo o peso e perdeu. O Djokovic mesmo falou, quando estava 0-0, o Sinner não tinha nada a perder. Quando estava 2-0 para ele tinha muito a perder. Quer dizer, faltou mental só. O próprio Djokovic sabe que jogo por jogo o cara tava melhor, mas é que tênis não é só jogo por jogo, é pra saber ganhar. E parece que quando você vê, a linha de chegada tá ali na frente, falta pouco pra eu ganhar. E, sei lá, se o cara entra numa dessa, né? Acho que isso é complicado, né? É difícil. E ainda mais jogo de 5 sets, que muita coisa acontece. É muita. E se o Djokovic já passou, sei lá, o cara tá 15 anos jogando isso nesse nível, né? O Sinner tá 2 anos. O Djokovic já passou por tudo e mais um pouco tem que passar. O Sinner tava começando a passar. Mesmo o Alcaraz tá começando a passar por tudo isso. Legal. Mas jogo por jogo eu acho que não dá mais. Nem pro Djokovic acompanhar. Aí, de novo, você acha que não? Vai, assim, vamos dizer assim, jogo por jogo, a velocidade da bola, que os caras correm, como eles chegam, que eles atacam, eu acho que o Djokovic não tem mais. Mas entra naquela, poxa, tô ganhando do Djokovic, será que eu vou ganhar? Não vou? O Djokovic
começa a cozinhar um pouco mais os pontos, entra na cabeça do cara, o cara erra uma bola aqui, outra ali, o Djokovic cresce e ganha. O Djokovic sabe como ganhar jogo. Eles estão... Não vou falar que eles não sabem, mas eles estão aprendendo como ganhar jogo, como ganhar do Djokovic. O Djokovic, bem ou mal, ele aprendeu a ganhar do Federer, aprendeu a ganhar do Nadal, aprendeu a ganhar de todo mundo. Os dois estão aprendendo ainda como que eu vou ganhar do Djokovic, como que eu vou ganhar do Nadal. Estão aprendendo. Assim, o cara já ganhou, mas a próxima vez já não vai ser tão fácil ele ganhar do Djokovic. Sabe? Tem essa parte de estudar, conhecer o outro, mas assim, é questão de tempo. Acho que jogo por jogo não dá mais para acompanhar. A gente tem o Masters 1000 de Paris ainda, né? De Masters, né? É o único que tem agora, né? O Djoko deve jogar, né? Não sabemos, né? Porque ele ia jogar a Copa Davis essa semana e ele desistiu, né? Não sei se ele tá treinando. Ele desistiu da Copa Davis. Então. Desistiu. Então não sei como é que ele tá. Na Lever Cup, eu acho que deve estar todo mundo, né? Do Big Four. Não? Não, acho que o Federer não sei se vai estar, né? Já deu que o joelho não tá bom. Se jogar, vai jogar só umas duplas. Eu achei que ia estar todo mundo. Não, quem vai estar é o Tiafoe. Confirmou essa semana, porque ele não estava e agora vai. O Alcaraz, não sei se está, tá? Não lembro agora. Alcaraz não vi, mas eu achei que o Big Four ia estar todo mundo. O Murray disse que vai, o Federer é dúvida, o Nadal... Eu acho que se o Federer não for, acho que o Nadal não vai, porque acho que eles vão meio só para jogar uma dupla juntos, alguma coisa assim, sabe? Eu não vejo o Nadal e o Federer jogando simples lá na Lever Cup. É um torneio que não vai, a não ser que tenha contrato falar, você tem que jogar uma simples. Então, a gente também não sabe o que está no contrato. Mas acho que mesmo, talvez o Djokovic sim, está mais em forma, está mais no ritmo. Mas eu acho que a ideia deles seria jogar dupla entre eles, sabe? Deixa a meninada joga simples e a gente joga dupla aqui. Um dia o Djokovic com o Nadal, um dia o Djokovic com o Federer, o outro dia o Federer com o Nadal. Pô, tá. Pro público ia ser uma festa, nem importa se ganha ou se perde. Cada um joga uma dupla um dia. Duas duplas, mas sei lá, vamos ver. Bom, Renato, cara, o que eu tinha aqui para ver contigo aqui sobre o US Open era isso. E acho que a gente conseguiu aqui falar de alguns dos destaques maiores, né? Agora a temporada meio que se afunilando, né, cara? Então vamos ter aí Copa Davis, a fase final, semana que vem. Não, sábado agora, né? Sexta e sábado. Sábado agora. Tem Brasil e Portugal, né? Brasil e Portugal. Lá em Portugal. Falar o Rafael Matos, agora é o número 1 do Brasil em duplas. Pô, show. O cara tá jogando bem, vem jogando bem, sempre. Vamos ver, vamos torcer pra ele aí dar certo. Vai ter uma renovação grande, né, cara? Na equipe nossa, né? Sim. Quase todo mundo é novo, né? Porque... tá o Thiago e o Felipe devem jogar simples, né? E aí o Rafael e não sabemos quem, né? Aí tem a meninada lá, tem o Matheus Puccinelli, que acho que é o quarto nome oficial. Matheus Puccinelli. Eu já conversei com ele já. Pô, legal. Ele é gente boa, hein? Me atendeu super bem. Ele ganhou o Roland Garros, né? Juvenil, né? Eu conversei com ele em 2018, quando ele tava no Instituto Tênis, que é do Jorge Paulo Leman. Isso. Então, eu conversei com ele lá. Pô, legal, mano. Legal. Inclusive, amanhã, quinta-feira, talvez eu jogue o TBT da entrevista. Foi bem curtinho assim. Eu fui lá ver, e aí eu conversei com ele, e aí talvez, se der tempo, eu vou colocar o trechinho lá. Não, coloca aí, Taça Davis, né? Tá no momento. Cara, quero te agradecer de novo aí. Obrigado. Pela participação, contribuição. Sempre um prazer. A hora que você quiser, a gente legal. faz mais aí. Vamos fazer mais. Vamos bolar aqui alguma coisa, sei lá, os próximos torneios grandes aí pra gente fazer uma... podemos fazer depois da Master Series, que vai ter daqui uns 2-3 meses, sei lá. Legal. Show. A gente dá, então tá bom. Aí passa a temporada toda e aí dá uma geral, ver pro ano que vem como é que tá, ver como é que foi o Alcaraz, o Sinner, como é que vai ser todo mundo. Faz uma retrospectiva de 2022 e uma perspectiva que vai ser da temporada que vem, né? Isso. Legal, vamos fazer, a gente tem assunto. Tem sim. Assunto é o que não falta.
Show de bola, Renato. Obrigado. Legal, e a gente vai se falando por aí. Obrigado, Jeff. Valeu. Show. Um abração. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.